Nesse vídeo vamos aprender como configurar as condições de contorno no modelo hidrodinâmico do software RecRAS. Então o primeiro passo é estudar um pouco o domínio simulado e vamos verificar que nesse domínio temos um único trecho de rio. Então a gente precisa configurar no mínimo a condição de contorno de montante nessa extremidade e uma condição de contorno de jusante. Opcionalmente, pode-se adotar ainda contribuições laterais ao trecho, né? E um segundo passo seria a gente pensar o que a gente vai tentar representar, se queremos representar um evento histórico do passado, então possivelmente devemos ter hidrogramas observados aqui, a montante, né? Ou se queremos, por exemplo, simular uma situação, um cenário de projeto, por exemplo, então poderia ser um hidrograma de projeto, poderia ser uma outra opção. Enfim, as opções são inúmeras, né? E aqui nesse vídeo a gente vai focar mais na questão de operação do software RecRAS. Bom, para configurar as condições de contorno, a gente deve abrir a janela principal do software RecRAS. Vamos clicar nesse botão que abre o editor de condição de contorno, no caso de simulações no regime não permanente. A gente tem, na verdade, três opções, né? Esse primeiro botão é para configurar condições de contorno no regime permanente. Depois o segundo botão, configuração de condição de contorno no regime quase permanente. E o terceiro para o regime não permanente. Eu vou demonstrar esse caso para vocês. Então a gente abre esse editor e a gente observa que tem já nessa janela aparecem dois pontos onde a gente tem que configurar a condição de contorno. Então no meu rio, nesse endereço 099, isso se refere ao trecho de jusante, seria essa parte, e na seção 77.39, que se refere a essa seção, se refere a essa seção de montante, tá? Bom, então o que a gente vai fazer a partir desse momento é configurar a condição de contorno de montante. Quando a gente clica sobre essa linha, a gente observa que aparecem algumas opções. Então aparece Stage Hydrograph, então nesse caso a gente forneceria uma série temporal de níveis, Flow Hydrograph, série temporal de vazões, ou Stage Flow Hydrograph, seria uma série temporal dos dois. O mais comum é usar um hidrograma de vazões a montante, é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente clica aqui e abre essa outra janela, onde a gente pode estar informando esse hidrograma, tá? Então tem algumas coisas que podem ser configuradas. Existem formas de importar automaticamente dados de hidrogramas, mas eu acho mais simples fazer dessa forma, editando essa tabela. Então primeiro a gente pode configurar a questão de tempos, né? Eu vou dizer que essa condição de contorno, bom, a gente vai usar isso vindo de um arquivo do Excel, tá? Então, preparei previamente um arquivo de Excel que tem datas, horas e vazões, tá? É um hidrograma hipotético de projeto e que a gente imagina que começa no 1º de janeiro de 2000 a 0 horas e a gente tem dados discretizados a cada 8 horas, tá? Então o que a gente vai fazer é preparar o RecRAS para que essa tabela também tenha a mesma discretização. Então primeiro aqui a gente vai colocar vai ser direto aqui, vai ser 1 do 1 de 2000. Na verdade não é assim que a gente escreve 01 janeiro 2000. Ou vocês podem selecionar essa janelinha também. A data
partir das 0 horas. Aqui o intervalo de tempo, né? A gente está a cada 8 horas. Então, os dados a cada 8 horas. Número de ordenadas necessários na tabela. Por default, o RECAS apresenta 100 linhas, mas eu acho que a gente vai precisar de mais linhas. Então, vou verificar aqui no meu hidrograma. A gente vai precisar... deu bem certinho, na verdade 100 linhas vai dar certo aqui. Tem exatamente 100 linhas aqui. Então, vou copiar esses valores desse hidrograma. Eu vou colar nessa tabela. E pronto. Agora a gente tem configurado o hidrograma de entrada. A gente pode verificar. Bom, e a gente pode verificar os resultados clicando em Plot Data. Então a gente observa no eixo X o tempo, no eixo Y a vazão e o hidrograma que vamos considerar como a entrada a montante no trecho a ser simulado. Bom, então já configuramos a condição de contorno de montante. Eu vou dar um OK. A gente vai agora configurar a condição de contorno de jusante. Quando a gente clica aqui, também aparecem várias opções, tá? Então vai desde hidrograma de níveis d'água, hidrograma de vazões, ou os dois, ou uma curva-chave. Então a gente forneceria uma relação cota-vazão, ou, por último, normal depth. Isso aqui a gente considera que na última seção transversal que a gente tem o escoamento normal, onde a cota pode ser calculada através da vazão usando a equação de Mann, né? Então, nesse caso, esse é um tipo de condição de contorno muito comum. Então, a gente normalmente, a única coisa que a gente precisa especificar é qual que é a declividade em metro por metro da linha d'água ou da declividade de atrito no último trecho, tá? Então, a gente pode medir essa declividade usando um modelo de história de elevação ou fazer alguma hipótese. Enfim, esse é um tipo de condição de contorno muito comum, né? Então, você só colocaria uma declividade. E o outro tipo de condição de contorno muito comum, que é o que a gente vai fazer agora, é o tipo de condição de contorno de níveis d'água, né? Então, se a gente clicar em Stage Hydrograph, vai abrir uma janela muito parecida com o que a gente tinha visto anteriormente. A gente vai precisar configurar datas, etc. e colocar nossos dados de níveis d'água dessa última seção. Então, que tipo de condição que a gente pode estar... Quando que esse tipo de condição é útil? Quando o rio termina no mar, onde a gente vai ter séries de maré, né? Ou quando o nosso trecho simulado termina em um reservatório, onde os níveis d'água são controlados pelo reservatório. Então, essas são essas situações comuns, né, de usar esse tipo de condição. Nos casos de rios normais, que o trecho não termina em nenhum local assim, específico, aí o mais comum é usar esse tipo de condição de contorno normal depth ou rating curve, né. É interessante, às vezes, terminar, por exemplo, a nossa simulação. Nesses casos, é interessante terminar a simulação após algum controle hidráulico, né, de forma que a gente pode até estender um pouquinho a simulação, alguns quilômetros a jusante, e de forma que essa escolha da condição de controle de jusante não afetaria tanto assim, a nossa área estudada por causa desse controle hidráulico. Bom, mas vamos voltar a essa situação do Stage Hydrograph. A gente vai colocar uma data inicial. Então vou colocar 1º de janeiro de 2000. A gente vai colocar começando na hora 0, tá? Vou verificar no meu arquivo Excel como essa série temporal. Então essa série temporal está começando está de 2 em 2 horas. Então a gente vai no RECAS,
E aqui seleciona 2 horas. E agora a gente tem que ver quantas ordenadas a gente precisa, né? Então eu vou no Excel, eu vou verificar essa série. A gente tem 497 linhas, tá? Então eu vou usar aqui 497 ordenadas. E pronto, agora basta a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desses dados da planilha Excel. Colocar aqui. A gente verifica se deu certo, né? Acho que deu tudo certo. E bom, a gente pode verificar então. Plot data. A gente verifica a série temporal que a gente acabou de adicionar. Então essa série temporal que eu coloquei, ela é representativa de um ciclo de maré, tá? Então tem um sobe e desce com uma certa amplitude, né? Então isso representa uma oscilação um exemplo de uma oscilação de maré. Bom, então a gente poderia dar OK, né? E simplesmente salvar essa condição de contorno. A gente pode botar o nome, por exemplo, contorno 1. E pronto. Algumas outras opções interessantes que eu vou demonstrar para vocês agora é o seguinte: digamos que vocês não tenham esses dados, né, de hidrograma numa tabela, né? Então digamos que a gente não tem essa tabela, mas vocês querem digitar aqui, né, alguns valores característicos. Então você pode, por exemplo, se você tem um hidrograma que quer manter uma vazão constante durante um período, e depois, então o que você pode fazer é usar a ferramenta de interpolar valores, né? Então desse intervalo de tempo até esse intervalo de tempo vai manter 450, por exemplo. Depois de algumas horas, digamos que a gente tem um pico no hidrograma, indo até 2000, por exemplo. E depois de um tempo volta, né, aos 450. Então a gente está representando aqui um hidrograma triangular, tá? Com uma vazão de base. Então se vocês colocarem vazões em alguns pontos dessa tabela, vocês usam essa ferramenta Interpolate Missing Values, e que ele, por acaso, automaticamente interpola valores, né? E com isso, se a gente plotar, vocês observam o nosso resultado desse hidrograma, né? Onde o que a gente fez foi informar alguns valores e o restante o próprio Recas interpolou. Bom, com isso a gente finaliza essa questão de configuração de condições de contorno, e no próximo vídeo a gente vai ver como configurar uma simulação e realizar uma simulação do software Recas no regime não permanente.